Olá, pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos a mais um painel aqui da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de 2020, cujo tema principal é a inteligência artificial. E hoje a gente vai falar um pouquinho da inteligência artificial, especificamente no agronegócio. Para isso, a gente trouxe aqui alguns convidados especiais que vão trazer um pouquinho de conhecimento aí para a gente sobre de que forma a inteligência artificial hoje pode ser usada no agronegócio. Então, vão estar aqui com a gente hoje a Silvia Masruá, chefe-geral da Embrapa Informática, a Linnea Ailon, presidente da Sociedade Brasileira de Microeletrônica, o Rodrigo Bonato, diretor de Tecnologia e Soluções Inteligentes da John Deere, e o Daniel Trento, coordenador-geral de articulação para a inovação do Ministério da Agricultura. Sejam muito bem-vindos todos vocês. Obrigada. Agradeço desde já a presença de todos. E a ideia é que a gente tenha aqui um bate-papo bem informal, bem tranquilo. E para iniciar esse bate-papo e já servir de gancho aí para a nossa conversa, eu queria compartilhar com vocês um vídeo da Embrapa, cedido pela Silvia, e que mostra um pouquinho do que hoje a tecnologia e a inteligência artificial podem trazer para o agronegócio. Então, deixa eu compartilhar a minha tela aqui com vocês. Qualquer um que olhar com atenção para o mundo em que vivemos hoje vai perceber que a humanidade tem grandes desafios pela frente. Nós somos muitos e, pelas tendências, vamos continuar crescendo nos próximos anos. Como toda essa gente pode ter acesso a uma qualidade, água limpa, condições de vida dignas, sem que o nosso planeta seja sacrificado por isso? Para ter algumas respostas a essas perguntas, pegue uma das atividades mais antigas criadas pelo homem, junte com o que de mais avançado existe na tecnologia da informação e conheça a agricultura digital, a revolução tecnológica na agricultura. Resumindo bem, ela é uma forma inteligente de juntar no campo conhecimento científico de base, ferramentas avançados e dados, muitos dados. Guilherme, o vídeo está com o som muito baixo, a gente não consegue ouvir. Na Embrapa Informática Agropecuária, equipes multidisciplinares trabalham em parceria com universidades, instituições públicas e privadas, startups e outras unidades da Embrapa, com um olhar voltado para os desafios de hoje, mas também para as possibilidades do futuro. Um futuro em que o domínio da biotecnologia e da bioinformática nos permitirá criar espécies mais resistentes e com novas funcionalidades, em que a infinidade de dados obtidos por equipamentos de ponta possam transformar a lavoura de produtos em uma lavoura de dados, em que a colheita e o processamento integrado desses dados possa se transformar em informação útil para cada produtor, caso a caso, em que a inteligência artificial seja capaz de enxergar o campo, trazendo soluções e conhecimentos num nível de detalhes inédito, animal por animal, folha por folha. Enfim, em que as fazendas inteligentes usem todos esses recursos da agricultura digital dentro e fora da porteira, apoiando a infinidade de decisões que os produtores rurais precisam tomar a cada dia e revolucionando a agropecuária como nós conhecemos. Esse futuro já está sendo construído através dos vários programas que a Embrapa Informática Agropecuária vem desenvolvendo e executando com seus parceiros. Um trabalho de tecnologia da informação totalmente baseado em ciência, que veio para manter o Brasil na liderança da agricultura tropical, com responsabilidade econômica, ambiental e social.
Ok, deu para ouvir bem o vídeo ou ficou meio baixo? Não deu para ouvir, né? Ficou baixo, bem baixo, não deu para ouvir direito, não. Tranquilo, A parte que fala de inteligência artificial, inclusive, não deu para... Minha sugestão era iniciar a gravação. Não, vamos dar sequência, que a gente não pode agora finalizar, e aí eu vou pedir então para a Silvia fazer um resumo do que foi mostrado aí no vídeo, dizendo assim, quais são as perspectivas da Embrapa, né, do potencial que a inteligência artificial pode trazer aí para o agronegócio. Silvia. Bem, bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer ao Ministério de Ciência e Tecnologia por essa oportunidade de estar aqui conversando sobre inteligência artificial no agro. Bem, nesse vídeo a gente mostrou o potencial das tecnologias digitais para agregar valor em todo o sistema produtivo, desde da pré-produção, na produção, do plantio e a colheita e na etapa de pós-produção. Só para exemplificar para vocês, a inteligência artificial, como todos sabem, é uma disciplina da computação já bem antiga, mas que ela tinha uma abordagem mais top-down, que é modelar os sistemas biológicos, o sistema de comportamento humano, animais e plantas. Nesse momento, está tendo uma força, um grande protagonismo à inteligência artificial. Por quê? Porque aumentou muito a nossa capacidade de aquisição de dados. Então, hoje, com os dados, você pode ter uma abordagem mais bottom-up, reconhecer dados, informação, padrões a partir de dados, seja dados escalares de uma estação agrometeorológica, seja dados de imagem de satélite, sejam dados capturados por drones. Por exemplo, na agricultura, nós temos vários tipos de dados ômicos, que a gente fala, que você trabalha com a genômica, genes resistentes a estresse hídrico, a doenças. Isso hoje, com o barateamento e sequenciamento de DNA, você tem muito dado, mas você precisa usar da inteligência artificial, dos algoritmos de inteligência artificial, para você identificar novos ativos biotecnológicos. Dentro da porteira, você pode usar a inteligência artificial a partir de dados de sensores, de imagens de satélite, para melhorar o seu planejamento, gestão, monitoramento, uso e cobertura da terra. E para também programar a sua etapa de pós-produção, armazenamento, distribuição e logística. Ok, Silvio, obrigado. E agora, então, eu queria pedir para o Daniel para justamente nos mostrar a visão do governo federal, né, no caso do Ministério da Agricultura, de que forma, Daniel, o governo hoje vem trabalhando para que o ecossistema digital possa utilizar ferramentas como a inteligência artificial no agronegócio. O microfone, Daniel. Desculpe. Obrigado pelo convite, Guilherme, agradecer o Ministério da Ciência e Tecnologia, cumprimentar os demais colegas aí de live, né? Antes de ir para a resposta, eu acho que isso mostra o mundo que estamos vivendo, né? Uma revolução digital em todos os setores da economia, né? A gente vê agora nossas reuniões, a questão dos transportes por aplicativos, hotéis, aplicativos de financeiros, dentre outros. Então, o agro não é diferente, né? A Silvia acabou de fazer uma explanação, um vídeo que foi apresentado também, como isso tem impactado no agro, e é preciso fazer um resgate histórico da agricultura brasileira para entender os vetores disso tudo, né? É um movimento, né? Um fenômeno mundial que vem sendo proporcionado muito em função da globalização e das tecnologias da informação, na internet, e aí todo o avanço que teve. Mas se olhar no histórico do país, década de 70, o Brasil era um grande importador de alimentos, ele importava quase tudo em termos absolutos. E em menos de 30 anos conseguiu se tornar recordista em várias cadeias produtivas, isso muito em função de pesquisa fundamental, que a gente tem a pesquisa, e aí eu cito o caso da Silvia e outras unidades da Embrapa que trabalham com essa questão de inteligência artificial,
tecnologia da informação, que surgiram há mais de 30 anos. Né? A revolução que a gente tem hoje é muito em função daquilo que se construiu, a base científica que se construiu lá atrás. Também existia, no passado, recurso financeiro, crédito, né, público, muito dele, e o empreendedor, né, o produtor rural. Sem esses 3 vetores, a revolução da década de 70 não aconteceria. Se for trazer para a revolução do digital de hoje, esses vetores continuam muito presentes. A pesquisa, mais do que nunca, só que ela deixa de ser continua existindo a importância da agronomia, da veterinária, mas traz outros segmentos de ensino, né, da ciência, da computação, eletrônica, física, outros campos de conhecimento para proporcionar essa revolução. Então, a pesquisa está atrelado junto à universidade, centros de pesquisa, é fundamental para a gente continuar nesse vetor. O outro, sem dúvida, continua sendo recurso financeiro, mas público já não tem tanto, e a gente tem uma oferta grande também de investidores privados, fundos de investimentos, aceleradoras e outros. E além do produtor rural, hoje tem a figura da startup. E aí que eu acho que vem a fala do Ministério, que a gente quer chegar. Movimentar essa hélice de empreendedorismo de base tecnológica, criar os ambientes, os hubs, onde a pesquisa, o setor privado e o recurso financeiro possam promover inovação e buscar tecnologias que vão realmente fazer diferença lá na ponta do produtor. O Ministério tem trabalhado para a construção e fortalecimento desses hubs, de iniciativas, de aproximação, porque são os nossos estudantes hoje de campos diversos, da multidisciplinariedade de campos de conhecimento, que vão promover a nossa revolução digital na agricultura, entendendo a necessidade do produtor e trazendo, né, conhecimentos das diversas áreas de conhecimento para aplicação prática, né, no mundo real do produtor. Então, promover iniciativas desse tipo. A gente encerrou agora um edital com a BDI de 4,8 milhões para que startups e empresas possam submeter seus projetos de tecnologia de informação, mas principalmente inteligência artificial e digital no campo. Estamos conversando com o FINEP e outros órgãos de fomento para promover, inclusive junto com o Ministério da Ciência e Tecnologia, promover incentivos e fomento para que essa dinâmica entre privado, pesquisa e o setor produtivo rural funcione como uma hélice, como uma espiral construtiva em geração de conhecimento e inovação no campo. Ok. Isso mesmo, Daniel. Obrigado. Inclusive, pegando o gancho no que você falou, fora esse edital da BDI que você mencionou, a gente teve bem recente, né, o edital da FINEP chamado Tecnologias 4.0, onde o MCTI, em parceria aí com o próprio Ministério da Agricultura, disponibilizou recursos da ordem de 50 milhões no total, mas especificamente para o caso do agro, recursos da ordem de 15 milhões desses 50, justamente para empresas, recurso de subvenção econômica, ou seja, o famoso recurso a fundo perdido, direto para empresas que queiram desenvolver soluções utilizando as tecnologias 4.0, das quais a inteligência artificial, obviamente, é uma delas. Bom, seguindo aqui a nossa rodada inicial, eu vou passar a palavra para o Rodrigo, e agora, querendo saber uma visão da iniciativa privada, Rodrigo, como hoje que as empresas estão vendo essas novas tecnologias, né, principalmente inteligência artificial, e de que forma essas novas tecnologias podem agregar valor ao que mais interessa para as empresas, que é a melhoria de qualidade, né, dos seus produtos e uma maior lucratividade. Então, se você puder comentar um pouquinho, fica à vontade. Ok, Guilherme, obrigado pelo convite. É uma honra poder falar com vocês aqui, estar acompanhado dos meus colegas aqui. Já temos feito algumas lives juntos, é sempre um prazer a gente poder interagir. A pandemia nos trouxe a tristeza da doença, mas também nos trouxe uma forma que nós aprendemos a estar mais juntos através da tecnologia, né? E essa é a beleza da tecnologia, né? A minha primeira mensagem para quem está hoje com a gente aqui nessa live é exatamente isso. A tecnologia ela pode ser integradora, e se a gente usar ela dessa forma de integração, nós vamos estar cada vez mais próximos como seres humanos, mas nós também podemos estar mais próximos e deixar um legado para a sociedade. Eu acho que isso é o que a tecnologia pode deixar de melhor para a nossa sociedade. E com isso,
podendo fazer aqui um gancho, né, com o que o Daniel trouxe e a doutora Silvia também já nos falou. A agricultura brasileira, ela levou 30 anos, Guilherme, para sair de uma produtividade, né, lá na década de 70, ao redor de 50 milhões de toneladas de grãos, para chegar a 100 milhões de toneladas no início desse milênio, ali no início dos anos 2000. Né? E tudo isso a gente conseguiu sair de um papel de importador de alimentos no Brasil para uma condição de exportador, exatamente porque o trabalho da Embrapa fez a diferença e conseguiu trazer a região dos cerrados, né, os pastos que não estavam bem aproveitados e tudo mais, e conseguiu trazer que essas áreas que eram improdutivas antes, através do uso racional, né, de fertilizantes e do gesso, pôde trazer essa área nova de produção ao Brasil. Então, ali nós tivemos a primeira grande revolução da agricultura brasileira na década de 70. Né? Então, nós conseguimos dobrar a produção de alimentos em 30 anos. Nós fizemos o mesmo, Guilherme, a partir da década do início dos anos 2000 até agora, esse ano de 2020, nós temos 100 milhões e chegamos a 257 milhões. Esse ano chegamos a um recorde de produção no Brasil. E o potencial que nós temos é que nós vamos precisar só de 10 anos para dobrar de novo. E tudo isso baseado em tecnologia. Agora, aqui tem um ponto importante, Guilherme, é a nossa visão do setor privado e as oportunidades que nós temos no agro, né? Como eu falo, sempre deixando esse legado à sociedade, né? Essa tecnologia que foi desenvolvida até o presente momento, ela se baseou muito em biotecnologia, as sementes hoje estão num patamar de produção muito alto, fertilizantes, defensivos agrícolas, e o uso racional de todos esses insumos na produção agrícola. Agora, a grande revolução que vai acontecer e vai nos permitir dobrar de novo em um intervalo de metade do tempo, ou seja, nos próximos 10 anos, é através do uso da tecnologia. Por quê? Não adianta você ter uma semente com máximo potencial produtivo se você não planta na hora certa, se você não planta ela na distância correta, e tudo isso que a gente sabe que traz o potencial máximo de produção. E é a tecnologia que vai trazer essa revolução agora para o campo. E o Brasil, Guilherme, com esse nosso clima tropical que nós temos, nós somos o país mais apto do mundo na produção de alimentos. Então, hoje, o Brasil já é o segundo maior mercado para a nossa empresa, temos aqui um potencial enorme ainda de crescimento, sem derrubar uma árvore, o que é mais importante, porque a agricultura séria é a agricultura que nós fazemos baseado na tecnologia e no respeito ao meio ambiente. Então, Guilherme, eu queria deixar 2 recados iniciais para a gente entender qual é esse potencial que o Brasil tem. O papel principal do Brasil hoje no mundo é sobre a segurança alimentar. O Brasil tem que realmente assumir o nosso papel na produção e liderança de alimentos globalmente, e entender que nós somos importantíssimos para alimentar não só o Brasil, mas para alimentar o mundo e fornecer a proteína adequada a toda a população global. Né? Então, segurança alimentar, vamos lembrar, já é fator para guerras que houveram no passado, para discórdia. Então, o Brasil tem que assumir esse papel de fato e cada vez se tornar mais relevante nessa produção de alimentos. Tá? E tudo isso a gente vem tendo o apoio do Ministério da Agricultura, o Ministério da Ciência e Tecnologia, ou seja, a gente tem que ter esse papel, trabalhar de forma integrada, o setor público e o setor privado no desenvolvimento do nosso país. E o segundo grande papel que nós temos que lembrar é produzir tudo isso de uma forma consciente e sustentável, seja ela da forma econômica, mas principalmente na forma ambiental e social. Quando a gente traz a tecnologia para dentro dessa matemática, Guilherme, a gente pode proporcionar alimentos rastreáveis para os nossos consumidores no mundo todo. Então, alimentos, segurança alimentar e com qualidade através da rastreabilidade. E tudo isso a tecnologia traz, e nós temos aqui um campo infinito de trabalho e de oportunidades, assumindo o nosso papel nessa produção de alimentos, alimentando o mundo, Guilherme. Ok, Rodrigo, obrigado aí pelas suas colocações. Você tem toda a razão. E agora, para fechar esse bloco inicial, a pergunta que vai para a Linier é a seguinte: Linier, bom, a gente já viu aí as potencialidades que a
que essas tecnologias novas, incluindo a inteligência artificial, podem trazer. Só que a inteligência artificial, ela por si só, assim, como é que eu vou dizer? Ela não trabalha sozinha. Ela precisa de dados. Dados têm que ser capturados, têm que ser transmitidos. Então, se você puder dar um overview, uma explicação geral para a gente de como que essas tecnologias todas se integram hoje, fica à vontade, por favor. Bom, queria agradecer o convite, a oportunidade de falar dessa importância, né, de explicar o ecossistema da inteligência no agro. Então, vou pontuar um pouco sobre esse ecossistema de IA em agro. Ele vai além do software, né, do que a gente está enxergando de inteligência artificial do processamento. Para que os algoritmos de IA, para que eles possam fazer o seu trabalho, a gente tem que coletar esses dados, a gente tem que buscar os dados. Isso é feito como, né? Isso é feito por sensores. Então, esse ecossistema de inteligência agro passa por uma coleta de dados, pela colheita de dados sobre a propriedade, sobre a produção, sobre o pós-colheita, e tudo isso é feito por sensores que são itens de pesquisa da microeletrônica, né? O que habilita esses sensores é a microeletrônica. Transmitir esse dado, fazer com que esse dado, essa informação chegue em algum lugar, isso é feito através de antenas, através de RFs, isso tudo são itens de pesquisa, de desenvolvimento da microeletrônica. E quando a gente consegue coletar essa grande quantidade de dados, por exemplo, aonde está uma colheitadeira, né, a logística, dados sobre a segurança da propriedade, dados que vão auxiliar o produtor rural, ou o técnico, ou o engenheiro agrônomo, ou mesmo aqueles negócios em cima do agro, né? Todas essas informações, inclusive informações sobre o ambiente, sobre temperatura, dados ambientais, toda a parte de eco, né? Tudo isso que a gente está falando vai ser coletado por sensores, transmitido por antenas, por RFs, por unidades de comunicação que são feitas e habilitadas pela microeletrônica. Tudo isso vai ser processado ou localmente ou em nuvem. Então, todas essas tecnologias que habilitam o IA, fazem parte do IA, são tecnologias de hardware, né? São desenvolvimentos de hardware que apoiam a inteligência artificial. Então, é importante a gente aqui falar, né, como bem disse meus colegas aqui, a qualificação da área de produção agrícola, ela passa por algoritmos de IA, inclusive. E para termos algoritmos de inteligência artificial funcionando, né, estarem aptos a serem processados, memória para tudo isso, a gente, então, tem toda uma linha, uma cadeia de produção apoiada pela microeletrônica. Então, a IA é certamente uma das áreas indutoras da inovação no agro, e a SB Micro é uma sociedade brasileira a serviço desse ecossistema, né? Trazendo toda essa habilitação tecnológica para que o IA possa certamente ser usado a favor do agro. Tá ok, obrigado, Aline. Então, deixa eu ver se eu entendi bem o que você falou. Então, quando a gente junta hardware, sensores, captura de dados, conectividade, que é a transmissão desses dados para a nuvem, o armazenamento desses dados na nuvem, a gente está falando de IoT, correto? O que é IoT? Internet of Things, que na verdade, traduzindo para o português, é a internet das coisas. A internet das coisas é uma tecnologia que eu diria que ela é prima irmã da inteligência artificial. Né? É justamente baseado nos dados coletados na internet das coisas, é que a inteligência artificial vai trabalhar com seus algoritmos e gerar valor, gerar conhecimento, gerar insights, e aí sim melhorar a qualidade, produtividade dos produtos. Eu estou comentando isso porque uma das políticas públicas que a gente desenvolve aqui no MCTI, né, no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, é justamente o Plano Nacional de Internet das Coisas, que tenho certeza que todos vocês conhecem, já ouviram falar, uma política que a gente vem trabalhando já há alguns anos. Vocês todos nos ajudaram aí a desenvolver essa política, elaborar essa política. A gente tem um Plano Nacional de Internet das Coisas, que foi instituído pelo decreto presidencial ano passado, e é hoje uma das políticas prioritárias aqui do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Bom, deixa eu voltar agora, então, para a Silvia,
E agora eu vou pedir uma rodada para os nossos 4 painelistas darem exemplos, né? Exemplos, casos reais, casos concretos de uso da inteligência artificial no agro. Porque é muito legal a gente falar, todo mundo ouve falar de inteligência artificial, mas é importante a gente trazer os casos de uso, justamente para a gente mostrar aqui para o público da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, realmente de que forma a inteligência artificial vai ajudar os produtores, vai ajudar todo o mundo do agronegócio. Então, Silvia, se você puder nos dar aí, nos trazer alguns exemplos, sei lá, uns 2 ou 3 exemplos, o que você já tiver tido contato e achar bem interessante, puder trazer exemplos de uso da inteligência artificial no agro, por favor. Bem, Guilherme, como o Daniel e o Rodrigo colocaram, né, a agricultura ela tem um desafio aí a agricultura brasileira, né, de auxiliar a aumentar a produção e a produtividade sem expansão de área, né, garantindo que a agricultura seja sustentável nas 3 dimensões, ambiental, econômica e social. Para isso, da mesma forma, como o Rodrigo colocou muito bem, como nos últimos 50 anos a gente usou as ciências agrárias para evoluir essa agricultura e hoje a gente tem esse protagonismo na agricultura mundial, agora as tecnologias digitais, essas novas tecnologias disruptivas, elas são essenciais para que a gente continue com esse protagonismo na agricultura mundial, ajudando a garantir segurança alimentar, alimentos seguros, esse é outro ponto, quer dizer, você garantir em toda a cadeia produtiva, como eu falei, desde a pré-produção até a pós-produção, que os alimentos sejam seguros, transparência no processo. Por quê? Por que isso? Porque hoje o nosso consumidor ele é muito mais exigente, ele é um consumidor preocupado com nutrição, saúde, origem dos alimentos. Então, para isso, as novas tecnologias, elas têm que ser empregadas em toda a cadeia produtiva. Então, vamos lá para os exemplos. Um exemplo, na área que eu falei de biotecnologia, para você desenvolver um ativo biotecnológico. A Embrapa acabou de lançar um programa de matrizes puras para tambaqui, para melhorar a produtividade de peixes. Isso tem todo um trabalho de biotecnologia, mas hoje, para você fazer análise disso, matrizes puras, como você vai cruzar, né, essas matrizes para melhorar a produtividade de tambaqui, por detrás disso, o que a gente tem? Os dados genômicos, os dados fenotípicos, como analisar, e para isso a gente precisa da inteligência artificial. Então, os algoritmos, a inteligência artificial, ela tem várias sub-áreas, vamos dizer assim, né? Aprendizado de máquina é uma delas. Então, a gente ouve falar machine learning, deep learning, aí ouve falar de redes neurais, algoritmos supervisionados, não supervisionados. O que está por detrás disso é o que a gente utiliza para identificar, por exemplo, um gene resistente a estresse hídrico. Esse é um exemplo, vamos colocar assim, na etapa de pré-produção. Quando a gente vai para dentro da porteira, do plantio à colheita, a gente tem outros exemplos. Por exemplo, hoje a agricultura de precisão já está no país há 20 anos, né? Que a gente desenvolve, o Rodrigo pode falar melhor disso daí, né? Tem trabalhado bastante com isso também, mas o que a gente vê, naquele momento a gente tem estações agrometeorológicas em várias fazendas, a gente tem sensores para identificação de disponibilidade de água no solo, condutividade de solo, a gente tem imagens de satélite hoje em diferentes resoluções, drones capturando imagens, tudo isso são imagens heterogêneas, e aí que é a importância que você falou do IoT e da inteligência artificial, cada vez mais vai aumentando esse volume de dados, então eu fazer uma análise integrada desses dados, seja de um dado de temperatura, de uma imagem de satélite, para eu fazer um sistema de alerta, onde o produtor pode evitar de aplicar um defensivo, né, desnecessário, ou trabalhar melhor com a questão do planejamento de insumos, compra de insumos, todos esses algoritmos de inteligência artificial do plantio à colheita pode me ajudar a trabalhar com uma agricultura mais preditiva. É isso que o pessoal fala, agricultura inteligente, mas, na verdade, é uma agricultura mais preditiva. Então, por exemplo, a gente tem irrigação inteligente hoje que mostra que você pode economizar até 30% de água. Você está otimizando os recursos naturais. Você tem hoje imagens capturadas por drone que você pode fazer uma pulverização mais assertiva.
Então, você conserva melhor, você trabalha com uma agricultura mais que conserva o meio ambiente. Você pode trabalhar também com informações até socioeconômicas. O produtor pode trabalhar e aí ele conseguir redução de custos a partir de algoritmos de mineração de dados, de mineração de textos. E também planejar melhor sua pós-produção. Por exemplo, se eu tenho uma colheitadeira que estima a produtividade por talhão, como eu vou usar esses dados para planejar melhor meu armazenamento, distribuição e logística, otimização de frota, da logística. Então, tudo isso hoje só é possível porque a gente tem maior número de dados e a tendência, como, por exemplo, com a internet das coisas, é que os dados vão aumentar cada vez mais, porque cada vez mais, como a Linier falou, eu vou ter sensores, diferentes tipos de sensores, que podem ser acoplados em diferentes implementos agrícolas, tratores, colheitadeiras. Eu vou ter cada vez mais também outros tipos de sensores, por exemplo, acoplados em drones, em aviões. Tudo isso vai me trazer dado e informação. Então, eu posso conseguir estimar a biomassa, e aí, a partir dessa estimativa de biomassa, a partir de imagens, eu consigo melhorar um modelo de dieta de um animal e trabalhar com esse modelo de engorda mais assertivo. Então, eu acho que o que a gente está vivendo agora é uma preparação para uma agricultura do futuro, que é assim, a gente fala muito de agricultura 4.0, que é essa agricultura baseada em conteúdo digital, tecnologia de ponta e conectada, com esses 3 pilares. Mas isso é uma preparação para uma robotização na agricultura. Por quê? Quando eu começar a trabalhar mais com esses sensores, com esses dados, com a inteligência artificial, eu vou conseguir automatizar mais a robótica no campo e trazer novas, e aí trabalhar com essa agricultura mais preditiva e, consequentemente, conseguir que o Brasil consiga cada vez mais melhorar, não só o Brasil, né, mas todo mundo, melhorar a produção, a produtividade na agricultura. O Brasil, ele tem um diferencial, é que hoje nós somos protagonistas, né, o segundo maior produtor no mundo, e a gente hoje já vem trabalhando aí com essa convergência de várias áreas, das ciências agrárias, das ciências exatas, das ciências, todo mundo, pesquisadores, hoje na Embrapa Informática, a gente tem pesquisadores trabalhando, equipe multidisciplinar, para avançar nessa área de inteligência artificial, dessa área de novas tecnologias em agricultura digital, para agregar mais valor à agricultura brasileira. Ok, Silvia. Na falta de 2 ou 3, você deu vários exemplos. Mais, viu, Guilherme? É que eu tive que parar, que eu tenho uma lista aqui. Reconhecimento automático de doenças, ferrugem do café, temos trabalhos também com contagem de animais, contagem de frutos, tanto via aérea, como também com tratores. Então, hoje está muito avançado. Eu acho que um ponto interessante, se você me permite, eu sei que eu passei um pouquinho do tempo, desenvolver aqui, o Daniel colocou muito bem essa questão do ecossistema de inovação. Isso é muito importante no desenvolvimento da inteligência artificial em todas as áreas, mas no agro também, como a Linier falou. Por quê? Porque a gente hoje, tanto as instituições de pesquisa, quanto as universidades, as startups, empresas de TI que estão prestando serviços no agro, empresas do agro que estão comprando empresas de TI, startups, o que a gente vê? Hoje, o ecossistema de inovação, hoje não existe uma empresa que domina tudo. Esse ecossistema de inovação, cada um tem a sua competência para trazer e para trabalhar de forma integrada e compartilhada. É um modelo da economia compartilhada. Isso é uma tendência no mundo e que vai fomentar essas novas tecnologias, como a inteligência artificial. Então, se a gente tem parceiros da área de hardware, da área de sensores, a gente tem parceiros da área de implementos agrícolas, né, empresas de implementos agrícolas, empresas de pesquisa como a Embrapa, todo mundo trabalha em startups que podem ajudar essas tecnologias a chegar mais rapidamente no campo e retroalimentar a pesquisa. É muito importante a gente trabalhar nesse ecossistema de inovação em agricultura digital. Sem dúvida, Silvia. Dando sequência, então, eu não sei se agora o Daniel vai conseguir nos trazer algum exemplo, mas, Daniel, sob o ponto de vista aí do governo federal, existe algum projeto, de repente, que é apoiado pelo governo, que envolva a inteligência artificial, ou mesmo que não haja algum projeto apoiado, você tem conhecimento de algum projeto que seja interessante compartilhar aqui com a gente?
Bom, Guilherme, eu diria que tudo que a Silvia falou tem o apoio do Ministério, né? A Embrapa faz parte do Ministério, é o braço científico do Ministério, então a gente já está integrado. Eu queria resgatar um pouco, você mencionou muito bem a questão da internet das coisas. Uma das unidades da Embrapa, ela criou uma iniciativa de inovação voltada apenas para uma cadeia, que é a cadeia leiteira. E lá o termo que se utiliza não é a internet das coisas, é a internet das vacas. E a gente pode ter também a internet das plantas, dos solos. Eu vou citar, então, 2 exemplos que também foram trabalhados com a Embrapa, mas dentro dessa lógica de ecossistema de inovação, eu acho que a Silvia disse muito bem, as inovações vão sair dessa integração de pesquisa, startups e produtores, entendendo qual é a necessidade. Mas se a gente for olhar, lá atrás, um elemento fundamental para a produção agrícola é o solo. Né? Qualquer produtor que começa a estudar, profissionalizar um pouquinho, ele tem que fazer análise do solo. Né? E a gente costuma ouvir inteligência artificial em drones, em tratores autônomos, máquinas, mas teve 2 projetos que são distintos tecnologicamente, mas trabalham com inteligência artificial da Embrapa, em unidades distintas e com empresas distintas, que é para análise do solo. Um deles, uma parceria com uma grande empresa, um laboratório de análise do solo, que tradicionalmente uma análise do solo leva 15, 20 dias para ter o resultado. Essa empresa tinha um banco de imagens de mais de 40 anos, 1 milhão de imagens de solos, já catalogados da maneira tradicional, que junto com uma análise de NIR, né, que é o infravermelho próximo, essa tecnologia de um raio de infravermelho, consegue fazer em tempo menos de 3 minutos gerar a análise desse solo com uma amostra entregue para o produtor, em um equipamento portátil. Ou seja, Big Data, né, um dado armazenado histórico com inteligência artificial cruzando essas imagens. Então, esse é um exemplo concreto e que está lá, seja um pequeno agricultor a uma grande empresa, ele necessita da análise do solo. Ganhar 15 dias nesse processo é aumento de produtividade, né? Ele ganha tempo e uma escala. Na mesma linha, existe uma outra tecnologia que aí os jovens que estão nos assistindo, né, ouvem muito falar de NASA, de Marte. A mesma tecnologia que é o laser de alta energia LIDS, que foi utilizado no robô Curiosity, que foi para Marte, é utilizado por essa empresa em parceria com a Embrapa, que faz análise, aí não precisa ter a base de imagens de 40 anos, como tem essa outra tecnologia, ele faz com uma prensagem do solo, da amostra de solo, e com esse raio laser, né, por meio da fotônica, ele consegue, através da inteligência artificial, identificar as características do solo, as suas ausências de minerais, né, todas as propriedades, e apresentar para o produtor um raio-x do que ele precisa fazer. Isso tudo com menos de 3 minutos em análise. Ou seja, a gente conseguiu, por meio da inteligência artificial, pesquisa científica e empresas, startups, empresas que trabalhavam com isso, reduzir não só o tempo, mas também portabilizar a análise, podendo distribuir por outras regiões, porque também tem produtores que não têm um laboratório próximo. Isso dificulta. Então, só aí você identifica uma atividade básica para a agricultura, que é a análise do solo. O início de tudo vem da análise do solo, né, onde tem todos os micro-organismos, nutrientes, sais, minerais, tudo que precisa para a planta. Ele levava de 15 a 20 dias quando chegava no laboratório. Por meio da inteligência artificial, você consegue fazer essa análise em menos de 3 minutos. Então, é um exemplo concreto, graças à pesquisa pública, junto com universidades e o empreendedor privado, né? Senão isso não aconteceria. Isso que a gente fala, promover o ecossistema de inovação, é trazer essas necessidades que muitas vezes são básicas, não são sofisticadas no tipo de aplicação, mas são fundamentais para que a agricultura funcione. Isso são 2 exemplos só para corroborar um pouquinho com a importância que tem, né, a inteligência artificial na agricultura. Legal, bacana ter lembrado esse aspecto do solo também. Bem interessante, Daniel. Bom, agora vamos passar a palavra para o Rodrigo e ver, do ponto de vista aí de uma empresa aí que, né, que basicamente atua com máquinas, equipamentos, que exemplos interessantes você poderia nos trazer, Rodrigo, de uso da inteligência artificial? Guilherme, dando sequência no que eu estava dizendo no bloco anterior, um ponto importante que a gente tem que lembrar e a gente tem que espalhar cada vez mais é por que o brasileiro ele é mais
ávido por tecnologia, né? Foi feita uma pesquisa pela McKinsey, posso citar, porque ela é uma empresa, né, uma pesquisa pública, onde a idade média dos produtores agrícolas do Brasil hoje estão de 46 anos. E na região dos Cerrados, essa idade é ainda menor, é de 38 anos. Só para a gente fazer um contraponto, né, uma idade média de um produtor americano é de 58 anos. Então, o brasileiro, ele é mais ávido a ter a tecnologia, a internet, à disposição dele para poder potencializar o rendimento da nossa agricultura. Esse é um primeiro ponto importante. O segundo ponto é que todo mundo, a gente usa o termo ecossistema, né? E por que é ecossistema? Porque é vivo. A gente tem que ter os dados, os sensores, tudo isso que remete à nossa inteligência artificial, ele tem que trabalhar de forma viva, online, on-time, ou seja, em tempo real, conectada e integrada. Se ela não estiver trabalhando dessa forma, você não consegue ter uma boa inteligência artificial. Ela só consegue, de fato, operar quando você tem toda a junção desses ecossistemas de dados saindo de sensores, passando por processadores, passando por análises de softwares, hardwares e assim por diante. Então, essa é a beleza da tecnologia aplicada à agricultura, porque no final de tudo isso nós estamos produzindo alimentos, Guilherme. Então, um exemplo interessante que a gente tem aqui, a doutora Silvia falou sobre a agricultura de precisão. Agricultura de precisão já é uma arte dominada, né, no Brasil há mais de 20 anos. Doutora Silvia, eu tenho 20 anos de formato, e quando eu saí da agronomia da Exalc em Piracicaba, eu já tinha usado agricultura de precisão já nos meus 5 anos de universidade. Então, na verdade, a gente já tem isso no Brasil há 30 anos. Já é uma técnica dominada. Agora, a agricultura de precisão traz o posicionamento do equipamento, ou seja, uma peça isolada. Quando você traz o que a doutora Ninier também trouxe, falando sobre o uso dos sensores, e aí você tem a captação dos dados. Então, a agricultura de precisão, geoposicionamento, com os dados, os sensores que nós estamos captando as informações da máquina, do solo, do meio ambiente, enfim, de tudo que o ecossistema que está sendo gerado, aí você passa a ter realmente uma inteligência artificial trabalhando com geoposicionamento e dados de sensores. Agora, tem um ponto importantíssimo nessa equação, Guilherme, que a gente tem que potencializar, que é a conectividade rural. Você só consegue ter internet das coisas, ou internet do solo, ou internet das plantas, quando tem internet. Então, esse é o grande pulo que nós precisamos ter, precisamos trazer para o nosso país, é um campo de oportunidade enorme para os nossos jovens de trabalho, é ter essa questão da conectividade rural para o nosso interior do nosso país. Porque quando a gente tem agricultura de precisão, associado aos dados coletados pelos sensores e processados por todos os nossos hardwares e softwares, e conectividade rural, aí você passa a ter uma agricultura de decisão. E aí é onde estão os grandes exemplos, Guilherme. Só para você ter uma ideia, hoje, um pulverizador nosso da John Deere, ele tem mais de 120 processadores. Não estou nem falando de sensores, doutora Ninier, estou falando só de processadores. Isso são mais processadores que a Apollo 11 tinha quando ela foi para a Lua, em 1969. E nós estamos lançando agora, daqui a provavelmente 2 a 3 anos, a gente comprou uma empresa nos Estados Unidos de tecnologia, de inteligência artificial, chamada Blue River. E essa empresa, por análise de dados, né, de plantas daninhas, ela consegue aplicar o herbicida só naquela planta onde ela fica, e não mais em área total. Isso significa, Guilherme, uma redução do uso de 90% do uso de herbicidas no campo. Ou seja, só na planta que precisa ser controlada que vai ser feito o jato dirigido, e não mais em área total. Isso é uma grande evolução, em termos econômicos, mas principalmente ambientais também, porque você está aplicando o remédio só onde ele precisa ser aplicado. Um outro grande exemplo para a gente trazer é sobre essa questão da autonomia e automação. Autonomia já está dominado, é a máquina dirigir sozinho, né? Isso nós já temos, inclusive, máquina que corta grama no museu da John Deere há mais de uma década, tá? Então, dirigir não é a grande atividade principal das máquinas. Agora, a automação das máquinas é, assim, a grande pulo que nós vamos ter em tecnologia nos próximos anos. E nós já temos uma máquina dessa trabalhando no Brasil, que é a nossa colheitadeira de grãos da família S700. Só para você ter uma ideia, Guilherme, sendo bem rápido, essa máquina, ela analisa ao mesmo tempo performance da máquina,
quantidade de perdas da máquina e consumo de combustível da máquina. E o produtor pode regular o que ele quer, qual dessas características ele quer priorizar naquele momento, tá? E a máquina se autorregula a cada 3 minutos. Ou seja, através de sensores e processadores, inteligência artificial, ela consegue entender qual é o ambiente que ela está trabalhando, quais são as características daquela planta que ela está colhendo, tá? E ela faz essa análise. Ok, eu quero um pouco menos de perda, eu vou andar mais devagar, vou fechar as peneiras, e ela faz isso tudo sozinha. Então, a automação é o grande segredo. E concluo dizendo, Guilherme, que quando a gente passar a ter essa agricultura de decisão, quando a gente tiver, de fato, a internet disponível no campo, a conectividade rural, nós vamos passar a ter uma agricultura muito mais eficiente e nós vamos trazer o segundo sol para a agricultura brasileira. Ok, obrigado. Bastante interessante também os exemplos, Rodrigo. A gente já está caminhando aqui para o final, mas ainda tem, acho que um tempinho aí, mais 3, 4 minutinhos, Linier, para você também trazer alguns exemplos para a gente, mas bem rapidinho, tá bom? Tá. Então, eu queria aproveitar para falar, né, muito claramente, ficou esse exemplo de onde colocar o remédio, né, o herbicida, ou o que seja, na planta diretamente, é um exemplo claro desse ecossistema de inteligência agronômica, onde a gente tem IoT, rede de satélites, IA, e quando a gente fala de IoT, ou internet dos drones, que é uma variação dessa IoT que a gente tem trabalhado aqui muito fortemente no interior do Paraná, a gente quer dar um exemplo prático, Guilherme, que é um exemplo de um elemento de IoT que a gente desenvolveu aqui, está sendo desenvolvido aqui num grupo muito grande, e ele usa LoRa, que é uma tecnologia que permite que você tenha conexão. Nos testes que nós temos aqui, a gente já conseguiu 30 quilômetros, então você consegue dar 30 quilômetros de comunicação, né, de alcance de comunicação, e aí você pode pôr repetidores desses elementos de comunicação, e aí você promove uma série de coisas para esse produtor rural que vão desde segurança, porque ele pode ir à missa, ele pode fazer o seu dia a dia, né, até outras aplicações de IA que também vão auxiliar esse produtor. Então, aqui a gente tem esse exemplo desse elemento de IoT. O que é um elemento de IoT para a gente entender? Ele tem lá o sensor que coleta informação, por exemplo, um sensor fotônico, né? Ele tem ali um processamento daquela informação, ele envia aquela informação, pessoal, aqueles dados, para um lugar onde esse concentrador de dados também tem inteligência artificial para extrair informações sobre esse dado, sobre essa informação, e aí produzir conhecimento para esse produtor, para o engenheiro agrônomo, para quem está envolvido nessa cadeia, né? Então, aqui nós temos o exemplo de um elemento de IoT nacional, que é importante, né, a gente usar, adquirir o conhecimento, o domínio sobre o hardware. Então, a gente tem isso aqui, usando o LoRa. Inclusive, Rodrigo, nós fazemos aqui a experiência de dirigir uma colheitadeira com o LoRa, né? A gente tem um joystick para fazer essa logística inteligente, e na logística inteligente a gente usa essa possibilidade de conduzir a colheitadeira de acordo com o resultado dos algoritmos de IA. Né? Ele nos diz qual é a rota inteligente para aquela colheitadeira, que tem que ficar 24 horas funcionando 7 dias por semana. E sem IA, isso não acontece, a gente não consegue pôr essa produtividade nessa colheitadeira. Então, aqui a gente tem grandes exemplos, né, do agro. A gente está numa região no interior do Paraná muito forte do agronegócio, e aqui, então, a gente tem o desenvolvimento de um elemento de IoT, de um gateway inteligente que faz a coleta dos dados desses elementos de IoT e faz toda a inteligência, também usando uma rede de satélites. E uma coisa que eu queria dizer é que o Brasil tem características produtivas muito diferenciadas do resto do mundo. A gente tem aqui as maiores e melhores agências e pesquisas, né, eu diria, em agro. E a SB Micro está muito atenta a isso. Então, a gente está muito focado na identificação dessas startups, Guilherme, startups de hardware, de software, que usam IA e que estão dedicadas ao agro. Aqui no Paraná, são 112 startups dedicadas ao agronegócio, para a gente ter uma ideia de como isso tudo funciona. Estou tomando a liberdade de falar do Paraná, porque eu estou aqui, e é um estado essencialmente agrícola, né? Então, aqui a gente tem esses exemplos claros do uso do LoRa, do IoT
e da internet das coisas, compondo, junto com as redes de satélites, um ecossistema de inteligência agronômica. Obrigado, Linier. A gente está estourando aqui nosso tempo. Os últimos segundinhos, eu agradeço muito a presença de vocês, Silvia, Linier, Daniel e Rodrigo. Muito obrigado e até uma próxima participação. Valeu. Obrigada. Obrigado.